Unidos, o Donald Trump propôs um redesenho dos distritos eleitorais no Texas. Quem vai chegar com os detalhes com essa informação com a gente é o Luca Bassani, direto da Europa. Luca, bem-vindo novamente. Então, qual o objetivo de Trump com essa mudança? Pois é, Márcia. Antes de falar sobre essa mudança, é importante a gente ressaltar à nossa audiência que os Estados Unidos seguem um outro sistema eleitoral, com o colégio eleitoral, onde há o voto distrital, ou seja, um deputado é eleito em determinado estado não pela votação absoluta, mas se ele vence alguns distritos. E nesse contexto é muito importante o desenho dos mapas eleitorais, ou seja, como que um estado é dividido em determinados distritos. A gente sabe que o Texas é um estado bastante conservador e que é um dos mais valiosos nessa corrida, seja para o presidente da República, quanto para o Senado e os congressistas. Nesse sentido, as 38 vagas que o Texas tem podem passar por um redesenho. Os republicanos são maioria lá, como é um estado conservador, mas o presidente Trump acredita que caso este novo mapa seja traçado, os republicanos podem ganhar até 5 cadeiras em relação aos democratas, o que daria uma folga para ele nas eleições de meio de mandato que acontecem no ano que vem. Por enquanto, Donald Trump tem a maioria no Senado e também no Congresso e, portanto, consegue aprovar muitas dessas medidas polêmicas, mas é uma margem muito curta, sobretudo no Congresso, onde a diferença é de apenas 2 congressistas. Nesse sentido, essa mudança liderada por Donald Trump visa trazer uma maioria ainda mais absoluta para os republicanos em 2026. Só que essa mudança tende a não ser fácil, Márcia. Afinal, as regras não são muito claras. Provavelmente tem que passar por uma corte estadual antes de ter uma aprovação federal, e o governador do Texas, aliado do presidente Trump, já disse que pode encaminhar e encabeçar todas essas discussões, mas a gente sabe que a oposição vai fazer de tudo para bloquear, principalmente se a gente pensar que eles, nas pesquisas, pontuam muito bem em estados como o Texas, apesar de ser conservador. Mais um fato político para a gente olhar: o ano que vem essas eleições de meio de mandato podem mudar completamente a liberdade que Donald Trump tem tido de passar muitos dos seus projetos nos 2 últimos anos do seu governo, lembrando que a eleição acontece em novembro de 2026. Obrigada, Luca, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas para avaliar mais uma decisão questionável de Donald Trump. João Belutti, então, começa com você a análise. A gente vê que é uma decisão basicamente eleitoral, de angariar mais aliados para essa eleição do ano que vem, né? Que infelizmente ou felizmente faz parte do jogo político esse redesenho, que é até uma estrutura que se pleiteia aqui no Brasil desse voto distrital, porque conforme até colocou um dos participantes que participou via rede social aqui no Tempo Real, a questão do Congresso ter sido eleito por todos nós, mas em verdade nós votamos e tem a questão do coeficiente eleitoral, então muitos deputados acabam entrando sem votos próprios. A estimativa aí é que menos de 10 a 15% dos deputados tenham entrado com votos próprios. Então acabam entrando sem os votos dele, mas que foram dados para outros candidatos do partido que tiveram ali de 5, 10, 15 mil votos. Então assim, o Trump faz essa jogada, não saberemos ainda se vai surtir efeito. É evidente que o Texas é um grande reduto eleitoral do Partido Republicano há muitos anos. Então assim, não há uma clareza se vai passar, até porque lembrando que lá opera-se uma federação efetiva e os estados são soberanos. Agora, se houve uma mudança no censo norte-americano que possibilite isso, tudo estará na mesa, Márcia e Bruno. Renato, em relação à opinião pública americana, essas medidas de Trump, na sua análise, surtem efeito positivo ou negativo para ele? O efeito eu não sei, pode ser que tenha efeitos negativos, porque existe uma soberania no sistema de confederação, a soberania dos estados legislarem sobre a questão eleitoral, né? Mas aí a questão do Trump, os Estados Unidos é um sistema de voto distrital puro, né? Diferente do voto distrital europeu, alemão, francês, que é misto. Nós aqui no Brasil temos um sistema proporcional. Acontece que ele tem um grande risco nas eleições do ano que vem. A desaprovação dele aumenta, né, por causa de algumas medidas dele nessas relações com a Europa, com a Ásia principalmente, né, essas questões polêmicas que ele coloca sempre na mesa, Groenlândia, Golfo do México, a questão com os imigrantes, e ele teve uma queda de aprovação desde o início do governo. Ele está com muito receio de perder as eleições proporcionais, as eleições
para o Congresso americano, que são o ano que vem. Se virar ali, e ele virar, né? Hoje os republicanos têm maioria, mas se os democratas, isso sempre é numa margem muito curta ali, conseguirem passar, sempre tem ali uma diferença de 10, 5, 12 votos, depende da época. Se os democratas tiverem maioria, ele vai começar a ter um pesadelo nos 2 últimos anos de governo. Então ele está fazendo cálculo no Texas, os grandes centros, né, como Dallas, Houston, ele perdeu, ele ganhou muito ali no interior, né? Então ele talvez esteja querendo montar composições de grandes com pequenas cidades para distribuir mais esse voto e que os republicanos consigam maioria. Tem alguma coisa ali aparecendo nas pesquisas internas deles que a desaprovação no Texas pode ter aumentado, principalmente por essa questão da imigração, que ele está sendo muito duro ali, né? Então, talvez ele queira mexer um pouco no jogo ali para não ter um risco, como o Texas sempre elege muitos deputados e muitos senadores. Senador é fixo, são 2, mas muitos deputados, ele pode estar querendo mexer exatamente para não ter o problema ali de ter uma minoria no próprio Congresso, que já se aponta ali, alguns críticos americanos, alguns analistas, que ele pode realmente perder a maioria no Congresso no ano que vem, nas eleições proporcionais. A gente segue de olho. Renato, a gente já volta a conversar agora.